Olá, bom dia. Hoje, 6/6, revisão para a nossa AV3. A AV3, vou passar aqui algumas informações, primeiramente sobre ela, só aí refrescando a memória de vocês, sobre alguns tópicos, e depois a gente vai partir para as questões. Eu decidi resolver as 10 últimas questões do nosso material, porque são as mais recentes, como eu até falei lá na informação. Quanto mais perto das últimas, mais recente é a questão, ou seja, essas aí são do semestre passado. A AV3 de vocês, pessoal, como todos já sabem, funciona de maneira colegiada. Ela será contemplada pelas unidades 2 até a unidade 8. A unidade 1 não cai, parte histórica, é apenas essa unidade que não cai. Alguns alunos, no decorrer da semana, vieram me perguntar sobre a matriz da colegiada. Galera, eu já questionei a professora Aline sobre essa matriz e a informação que ela me deu foi a seguinte, que os professores divulgam essa matriz de maneira errônea, não pode estar sendo divulgada essa matriz, entendeu? Então eles divulgam por conta própria e aí não será possível a divulgação por parte dela. Ela não pratica essa conduta. Ou seja, vocês vão ter aí que estudar todo o conteúdo referente para poder estar preparado para a V3. Porém, galera, é bem perceptível que vocês observem os conteúdos mais extensos. Se você tem uma unidade 2 que tem 5 partes, unidade 5 que tem 5 partes, então é bem interessante você dar uma revisada bastante nelas, né? Porque são possivelmente objeto de uma cobrança maior, exatamente pelo fato de estarem ali com o conteúdo maior. Nós temos também fontes e princípios que sempre está presente na nossa AV3. Temos ali a nossa unidade 8, que fala sobre rescisões e tipo de rescisões, também bem importante para vocês aí estarem dando uma olhada. Então, em quem não tem tempo de estudar, quem vai ter que estudar aí em cima da hora, eu aconselharia focar na unidade 2, na unidade 5 e na unidade 8. Se vocês pudessem aí ficar craques nessa, aí vocês deixavam para por último assim dar uma olhada na unidade 3 e 4, que falam sobre fonte e princípios. Mas vamos lá. Vocês vão ver também que no decorrer das questões, que não são questões de um nível absurdo, entendeu? É algo que se você realmente estudar ali e tiver por base, vocês conseguem sim responder facilmente até. Refrisando datas, a nossa AV3 ocorrerá nos dias 10 e 12, quarta e sexta-feira dessa semana agora. Como todos já sabem, acredito que ninguém aqui não tenha passado por uma colegiada, prova nominada, sem consulta, 20 questões objetivas, seguindo sempre um padrão. 5 questões fáceis, 5 difíceis e 10 médias. Todas as colegiadas seguem esse padrão. Quem fizer a primeira chamada não pode fazer a segunda, consequentemente. E na próxima semana ocorre o feedback de vocês. É bem importante que esteja presente para poder questionar algo do tipo ou alguma contestação de questão, o que tiver possível aí para vocês falarem diretamente com a professora. Galera, eu vou dar início aqui às questões. Aos que chegaram depois, eu vou responder da 194 até a 204. São as 10 últimas questões, porque são as mais recentes adicionadas ao banco de questões. Lembrando que vocês vão ter aí, depois que finalizar, eu vou falar para vocês dizerem questões se vocês tiverem respondido e possam ter gerado alguma dúvida em vocês, possam ter apresentado uma maior dificuldade, então vocês não entenderam a questão, aí no final eu vou abrir aí o parêntese para vocês falarem e a gente olhar a questão aqui e ver o porquê. Até porque tem questões aqui, galera, que já estão um tempo, entendeu? Então possam ser que sejam questões que sejam desatualizadas. Eu sempre reviso o banco, mas aí é possível que passe despercebido. Então a gente vai sempre olhar aí para tirar a dúvida. Vamos lá, vamos iniciar aqui com a questão 9.4. Aí vocês podem utilizar o microfone, podem utilizar o chat. Eu estou aqui conseguindo acompanhar. Questão 9.4. Mariana da Silva foi admitida para trabalhar no Centro Empresarial Brilhante LTDA, na função de recepcionista. Após 9 meses, Mariana foi até a Caixa Econômica Federal para retirar um extrato da sua conta do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS. Mas, ao receber o referido extrato,
foi surpreendida com o fato de nada havia de depósito em sua conta. Indignada, Mariana dirigiu-se ao Departamento de Recursos Humanos da empresa e foi informada de que, em face da crise, a empresa não estava fazendo os depósitos do FGTS. Na situação hipotética acima descrita, aponte dentre as opções abaixo aquela que retrata a providência que Mariana poderia tomar para não perder seus direitos trabalhistas. Item A. Por não cumprir o empregador as obrigações do contrato, poderá pedir a rescisão indireta. Item B. Nada pode fazer por si. Em tempos de crise, o empregador não é obrigado a honrar com seus compromissos trabalhistas. Item C. Processar criminalmente a empresa por retenção dolosa do salário nos termos da Constituição Federal. Item D. Pedir demissão da empresa e entrar com ação cível de reparação de danos morais e materiais. Alguém aí? É interessante que não olhem o gabarito, certo, galera? Para poder a gente tirar aqui as dúvidas. Então, vocês vão respondendo aí. A medida errar é normal, aqui que é a hora de errar. Alternativa A. Alternativa A. Alguém discorda? Essa aqui, galera, é uma questão de nível, assim, analisando, é uma questão de nível fácil. Por quê? Por que é uma questão de nível fácil? Porque as outras alternativas, a adversa da correta, estão gritantemente erradas. Não tem como isso acontecer assim de forma nenhuma. Alguém discorda que seja a alternativa A? Já que ninguém discorda, realmente a alternativa A é a alternativa correta. Por quê? Aqui houve um descumprimento do contrato de trabalho. O contrato de trabalho prevê que o empregador deve depositar em um fundo de uma conta na Previdência Social, no caso na Caixa Econômica, o valor referente a uma alíquota de 8% do salário para o empregado. Ou seja, todo mês o empregador vai lá e um percentual de 8% ele tira do bolso dele, não é descontado do salário do empregado, e ele deposita numa conta vinculada da Caixa Econômica Federal a fim de garantir o FGTS daquele empregado. O FGTS foi criado, vocês vão depois lá em Trabalho 2 entender que o FGTS foi criado para acabar com a estabilidade decenal. Não vou entrar muito nessa questão porque vocês vão aprender lá em Trabalho 2. Ou seja, isso é uma obrigação do empregador depositar o FGTS. Quando o empregador deixa de cumprir uma obrigação contratual dele, nós poderemos, assim como o empregador também pode aplicar a justa causa, existe a justa causa do empregador. E essa é uma das possibilidades que estão no artigo 483 da CLT, que fala sobre as justas causas do empregador. E o descumprimento do contrato é a mais comum delas. Sendo assim, o empregado poderá pedir a rescisão indireta por parte dele, e aí ele ingressa com a ação de rescisão indireta, e o empregador vai ter que fazer o quê? Demitir ele. É como se assim, tu ingressasse com a ação mostrando que o teu empregador errou, que ele está descumprindo o contrato, e aí a punição dele é te demitir sem justa causa, ou seja, tu vai receber todos os teus direitos como se ele tivesse demitido a você. Porque as outras estão gritantemente erradas? Nada pode fazer. Aqui você já identifica o erro da questão. Como é que você não está recebendo seu FGTS e você não vai poder fazer nada? Aqui você não precisava nem ler o resto, porque já estava errado. Processar criminalmente. A gente sabe que não enseja. Dentro de um processo trabalhista não existe responsabilidade criminal. Se ele está falando de responsabilidade criminal, aí já é outra esfera, já é esfera penal, não está na nossa ossada. Então não tinha por que entrar uma questão de cunho penal dentro do direito do trabalho. Também gritantemente errada a alternativa. E entender pedir demissão. Ela iria pedir demissão da empresa, sendo que quem está errado é o empregador. Não tem sentido nenhum ela pedir demissão da empresa. Por isso que eu estou falando, que essa seria tida como nível fácil pelo fato de as alternativas estarem gritantemente erradas.
Ficou alguma dúvida, galera, referente a essa questão? Se ficar, pode falar aí para poder a gente sanar. Questão 195. Além dos outros direitos do trabalho, dos trabalhadores, pode-se dizer que está assegurado a esse, por força da Constituição Federal de 88, item A, o reconhecimento das convenções coletivas de trabalho e sentenças normativas. Item B, adicional de remuneração para as atividades arriscadas, insalubres, penosas, na forma da lei. Item C, a ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Item D, igualdade de direitos entre os trabalhadores com vínculo empregatício permanente e o trabalhador temporário. Correto, pessoal? Qual a alternativa aí que vocês acreditam ser a alternativa correta? Iria de C, Gabriele? Alguém mais? Iria de C. Alternativa A, Ryan? Alguém mais? Já temos C, já temos A. Alguém discorda? Só se tiverem alguma dúvida, abordem aqui, certo? Não esperem chegar o dia da prova, vocês ficarem com dúvida lá. Então, vamos lá, já que não tem mais outras opções. A alternativa correta é a alternativa C. Por quê? Porque ela fala exatamente do período prescricional. A empresa, ela tem ali, aliás, a empresa não, perdão, o empregado, quando ele recebe ali o seu desligamento, né, essa rescisão, ele tem até 2 anos para adentrar com a ação trabalhista, e aí, contado o prazo desses 2 anos, a partir do momento em que ele ingressa com a ação, é contado o prazo prescricional de 5, para ele seguir esse período de cobrança, ou seja, ele só pode cobrar os 5 anos anteriores a contar da data do ajuizamento da ação. Exemplo, ele foi demitido em 2020. Ele tem até 2022 para ingressar com a ação. Se ele ingressa com a ação em 2022, conta-se 5 anos para trás do que ele pode exigir. Ou seja, tecnicamente ele perdeu 2 anos para poder exigir, porque vai contar também os anos que ele estava demitido. Ou seja, de 2022, se ele ingressa com a ação em 2022, ele só vai poder exigir o que aconteceu até 2027. O que é anterior a 2017, o que é anterior a 2017, ele perdeu. Ele não pode mais exigir em uma ação trabalhista. Por que as outras alternativas estão corretas? Vamos aqui para a D, que é a mais próxima. Igualdade de direitos entre trabalhador com vínculo empregatício permanente e... até aqui está correto. E o trabalhador... Alguém sabe aqui o que seria no lugar desse temporário aqui? Isso aqui é a letra da lei. Alguém sabe o que seria no lugar de trabalhador temporário? E aí estaria certa a alternativa? Tem um tipo de trabalho aí que seria igual ao empregado permanente. Alguém sabe? Vocês já ouviram isso? Quem estava na aula com certeza já ouviu. Não, Gabriel. Não é o terceirizado. Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. O trabalhador avulso tem igualdade de direitos ao empregado permanente. Ou seja, quem tem vínculo de trabalho, a única pessoa que vai ter os mesmos direitos de quem tem vínculo empregatício é o trabalhador avulso. É aquele que precisa do sindicato ou do OGMO, do órgão gestor de mão de obra, para poder ter o seu vínculo empregatício. Ou seja, essa alternativa D aqui também é a letra da lei,
porém o erro dela está em trabalhador temporário. Se tivesse trabalhador avulso, a alternativa estaria certa. Alternativa B, adicional de remuneração. O erro está aqui. Por quê? Porque ele fala posteriormente que atividades arriscadas, que são as perigosas, insalubres ou penosas. A gente tem uma diferença, vocês estudaram lá brevemente, mas vocês vão adentrar mais também em trabalho 2. Existe diferença. Em algumas é o percentual em cima do salário, em outras é o percentual em cima da remuneração. Quando ele fala adicional de remuneração, ele está atropelando a atividade em que a base de cálculo é o salário, entendeu? Como nós estudamos lá na nossa unidade 6, que fala sobre remuneração e salário. Remuneração não é a mesma coisa de salário. Ou seja, a alternativa vai ao pé da letra, ela fala remuneração. Se ele fala só adicional, tira aqui, ó, cortando remuneração, tivesse só adicional para atividades arriscadas, insalubres ou penosas na forma da lei, a questão alternativa estaria correta. Mas quando ele fala remuneração, ele limita aos que são adicional de salário. E o item A está incorreto por quê? Reconhecimento de convenções coletivas de trabalho, até aqui está correto. Sentença normativa, ela não deve ser reconhecida. Por quê? Porque ela é uma fonte doutrinária. Ou seja, não deve-se haver o reconhecimento dela a fins de Constituição, que é o que fala, como direitos do trabalhador. Aqui seria, se tivesse no lugar aqui de sentenças normativas, acordo coletivo de trabalho. Reconhecimento das convenções coletivas de trabalho e acordo coletivo de trabalho. Então, no caso, isso aqui teria resolvido se tivesse acordo coletivo. Resta alguma dúvida, galera, sobre a questão? Se não, vamos lá. Eita, botei lá para o começo do material. Só voltar aqui. Foi. Questão 196. Alguém mandou alguma mensagem? Poderia explicar a letra B novamente? Posso sim, Meris. A letra B, deixa eu voltar aqui. A letra B, o erro dela está no seguinte ponto. Ó, o adicional, nós temos 3 tipos de adicional. Aliás, vamos trabalhar em cima dos 2, que aí você fica mais fácil para entender. Os mais comuns são atividades periculosas, que é as atividades perigosas, que é um adicional de 30%. E nós temos a atividade insalubre, que essa atividade ela vai ter um percentual variável. Ela vai ser de 20% se de 10% se for baixo risco, 20% se for médio risco e 40% se for alto risco. Certo? Só um momento. Tá travando aqui. Vocês estão me ouvindo, galera? Tá travando aqui para mim. Deu certo, né? Pronto. Tá normal? Para mim aqui deu uma travada, mas agora eu acho que voltou. Tá ok. Sim, voltando, te explicar direitinho. Ó, nós temos 2 tipos de adicional, como eu falei. Periculosidade, 30% em cima do salário base e o adicional de insalubridade. O insalubridade, ele vai variar. Baixo risco, 10%. Médio risco, 20%. E alto risco, 40%. Esse percentual é variável. Ou seja, vai ter uma variação em cima da remuneração. Por quê? Porque o insalubre, ele é em base da remuneração. O periculoso é em cima do salário base. Ou seja, são pontos de cálculos diferentes, são bases de cálculos diferentes. E aqui a questão ela fala adicional de remuneração, entendeu? É como se a atividade arriscada, que é em cima do salário base, também fosse em cima da remuneração. E não é. A atividade periculosa é em cima do salário. Nós vimos lá na nossa unidade 6 que salário e remuneração não são a mesma coisa. O salário é o valor fixado ali no contrato, a qual vai valer o seu vínculo empregatício.
A remuneração é a cumulatividade de todos os benefícios. Ou seja, quando entra ali seu adicional, quando entra sua hora extra, quando entra ali o desconto de um plano, tudo isso está composto na sua remuneração. Ou seja, remuneração não é a mesma coisa de salário. E a questão aqui, vincula a atividade arriscada, que é o salário base, com a remuneração. Por isso está errado. Por isso que eu falei que se aqui tivesse cortado esse aqui, ó, de remuneração, se tivesse aqui só adicional para atividades arriscadas, insalubres ou penosas, na forma da lei, aí a alternativa estaria correta. O erro da questão aqui está nessa remuneração aqui, ó. Deu certo aí? Conseguiu entender? Perfeito. Vamos lá para a alternativa 196. Aliás, questão 196. Essa questão 196 aqui, galera, se eu fosse aluno, ela tivesse caído na minha colegiada, eu ia até o fim para anular ela. Porque ela é uma questão muito pretensiosa. Entendeu? Ela é uma questão muito complicadinha, assim, para você analisar. E outra, essa questão é parecida com a questão que caiu uma vez que eu estava lá monitorando com a Aline, que ela exigiu, pode até cair na de vocês, e a Aline uma vez caiu e ela anulou lá na hora. Ela não disse que ia anular essa questão. A questão falava sobre DSR, certo? Porém, DSR não, perdão. Ela falava sobre adicional. E a questão, ela como é que diz? Ela fazia tu entender, para tu lembrar que o dia 7 de setembro é o dia da independência. Ela não falava em momento nenhum na questão, ela não lembrava, ela deixava lá. A questão estava toda descrita no corpo, e lá ela só botava 7 de setembro. Ela não discriminava que o 7 de setembro era um feriado. Ou seja, se eu não me engano, era de férias a questão. Eu vacilei, falei foi DSR, mas era de férias. E as férias nós sabemos que não pode começar em 2 dias que antecede feriado ou repouso semanal remunerado. E aí lá só tinha 7 de setembro. Ou seja, quem não lembrasse que 7 de setembro era o feriado da independência, a pessoa não saberia responder a questão. E aí, tipo, até na hora, assim, eu fiquei lendo a questão e eu também não lembrava. A Aline leu a questão e também não lembrava. E a gente não lembrou em momento nenhum que 7 de setembro era o feriado da independência. Aí foi que a gente mandou a questão pro Cláudio, que é outro professor de Direito do Trabalho. Aí foi que ele também, no começo, primeiro momento, não entendeu. Aí foi que ele foi lembrar que dia 7 de setembro era o feriado da independência. Porque a pessoa não deixou na questão, assim, bem uma casca de banana mesmo. Ou seja, tem que ler a questão com atenção mesmo. Vamos lá para essa aqui. No que se refere ao repouso semanal remunerado, o RSR, também chamado de DSR, pessoal, porque depende da forma que o pessoal escreve, mas pode ser DSR, descanso, ou RSR, que é o repouso. Este é considerado um dos direitos trabalhistas mais antigos, tendo sido previsto pela primeira vez em Encíclica Rerum Novarum, em 1891, apesar de que no Brasil veio a ser obrigatório apenas em 1949. Na atualidade, nossa Constituição de 88 prevê que o referido direito será usufruído em preferência aos domingos, embora existam algumas situações em que, pela atividade do empregado, esse repouso possa acontecer outro dia da semana. Para que ocorra o direito ao repouso semanal remunerado, é indispensável que durante a semana anterior ao descanso, o empregado preencha 2 requisitos. Quais sejam? Alternativa A, pontualidade e frequência superior a 3 vezes por semana, assiduidade e atrasos inferiores a 15 minutos diários, item C, assiduidade e frequência superior a 3 vezes por semana. Item D, pontualidade e assiduidade. Alguém saberia responder essa questão aqui? Letra D, eu acho. Letra D? Tô dizendo, Gabriel, é uma questão tendenciosa demais. Eu anulava aqui até o inferno da pedra, como diz Matuto, para poder anular essa questão aqui, porque não tem cabimento uma questão dessa aqui não, velho. Mas ela não foi anulada, viu? Porque eu vi o material. Mas vamos lá. A alternativa correta é a alternativa D, pontualidade e assiduidade. Essa questão aqui ela é resolvida com o artigo 6º
da lei do DSR, que é a lei 605 de 49, é uma lei de 49. O artigo 6º diz que não é devido o DSR a pessoa que faltar a semana toda. Ou seja, é tipo assim, tu falta a semana toda de trabalho, aí não é devido o DSR para ti. Sendo que a gente sabe que se a pessoa faltar um dia da semana, já não é devido o DSR. A pessoa vai descansar, ela só não vai receber. Sendo assim, é o quê? A questão é tendenciosa porque a pontualidade e a assiduidade, ela compromete, sim, mas ela vai comprometer independentemente de ser uma semana toda. Em um dia só ela vai comprometer. Então ela, tipo assim, ela é bem tendenciosa, a questão realmente. Mas basicamente seria a alternativa D. Como eu falei, artigo 6º da Lei 605 de 49. O limite máximo de atraso é de quanto tempo mesmo? Não existe prefixado, Gabriel, um limite máximo de atrasos. É porque assim, a empresa ela tem que permitir uma margem de 15 minutos entre o horário de entrada e o horário de saída, que é o período permitido para que o empregado bata o ponto e que não seja descontado nenhum valor dele por atraso. É de 15 minutos, tanto na entrada quanto na saída. Mas essa questão, ela não fala basicamente desse atraso, porque o atraso não vai impactar na pessoa descontar o DSR dela, entendeu? Atraso não influencia nisso. Então, tipo assim, a assiduidade, ela é como diz, e a questão aqui, por exemplo, se fosse essa alternativa B, né, não sei se é essa que tá pensando que seja, já tá errado pelo fato de ser assiduidade, porque aqui se fosse pontualidade, aí beleza. Mas assiduidade é você ir trabalhar, não você se atrasar. Então, já está bem errado também essa alternativa B aqui, ó. Bem delicadazinha essa questão. Vamos lá para a próxima. 197. Texto apoio. Avalie as seguintes acertações e relações propostas entre elas. Alternativa 1. Essa aqui é como é que diz? A cara do ENAD, né? A questão. Avalie as seguintes afirmações. 1. O empregador que for aposentado por invalidez terá suspenso o seu contrato de trabalho durante o prazo fixado pelas leis de previdência social para a efetivação do benefício. Porque, alternativa 2, nos casos de suspensão do contrato de trabalho, ocorre uma paralisação total das cláusulas contratuais, não havendo prestação do serviço nem o pagamento dos salários pelo empregador. Enunciado. A respeito das acertações, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Acertações 1 e 2 são proposições verdadeiras e a 2 é uma justificativa da 1. Alternativa B. A acertação 1 é uma proposição verdadeira e a acertação 2 é uma proposição falsa. Alternativa C. As acertações 1 e 2 são proposições verdadeiras, mas a 2 não é justificativa da 1. Entender? A acertação 1 é uma proposição falsa e a acertação 2 é uma proposição verdadeira. Eu odeio esse tipo de questão, porque não basta tu saber se tá certo. Tu tem que ainda saber se uma justifica a outra. Letra A. Letra A. Alguém discorda? Gabriele também acha que é a letra A. Letra A. É a letra correta mesmo, galera. Nós abordamos isso lá em suspensão do contrato de trabalho. Eu até falei, como exemplo, o empregado aposentado por invalidez, seu contrato é suspenso, ou seja, ele tem uma suspensão do contrato de trabalho. E a descrição da assertiva 2 é exatamente a descrição sobre suspensão do contrato de trabalho. O seu contrato é paralisado, as cláusulas contratuais não surtem efeitos e, logicamente, o empregador não tem que pagar o salário a você, exatamente pelo fato de o contrato estar suspenso. Ou seja, a alternativa 1 está correta, a 2 também, e a 2 justifica sim a alternativa 1. Alguém tem alguma dúvida sobre suspensão e interrupção do contrato de trabalho? Também é outra questão que eu acho que com certeza deve ter pelo menos uma questão na prova. É bem básico de lembrar, como eu falei para vocês. Interrupção, o contrato está parado, mas o empregado recebe.
Ou seja, ele foi parado ali em virtude de algo que é direito do empregador, do empregado de parar. Por exemplo, caso de doença. A pessoa está doente, colocou atestado. O contrato é interrompido, ele não recebe, mas aquele contrato ali, ele recebe, mas ele não está trabalhando. Aquele contrato surte efeito normalmente. É como se ele não, como se ele estivesse lá, trabalhando. Só que ele só não está fisicamente. E a suspensão, o contrato congela, ele não surte efeito. O empregado não recebe, o empregador não paga. Ou seja, para todos os fins é como se o contrato só estivesse ali existindo. Ele não surte efeitos de nada. A 198 é outra alternativa, é outra questão no mesmo segmento. Avalie as assertações. 1. Em caso de pejotização, a constatação da empresa, da presença dos requisitos ensejadores da relação de trabalho, de emprego, implica no reconhecimento de vínculo empregatício. Por quê? 2. O direito do trabalho é informado pelo princípio da primazia da realidade, segundo o qual os fatos se sobrepõem aos documentos, prevalecendo a verdade fática que emerge dos autos sobre o aspecto formal. Alternativa A, a assertação 1 é proposição falsa e a 2 é proposição verdadeira. Alternativa B, as assertações 1 e 2 são proposições verdadeiras e a 2 é justificativa da 1. C, a 1 é verdadeira e a 2 é falsa. Item D, 1 e 2 são verdadeiras, mas a 2 não justifica a 1. B. Alternativa B. Alguém discorda? O pessoal aí tá só ouvindo, então só ligou aí a revisão. A alternativa correta é a alternativa B, sim. A pejotização, queria essa na colegial. É verdade também. Esses níveis aí são bons, né? A alternativa 198, ela... A alternativa não, a questão 98, a alternativa correta é a B, sim, porque mesmo caso da questão anterior. Pejotização, assim como todas as formas de trabalho, galera. Sempre que você tiver, se cair uma questão para você, falando assim, fulano era estagiário, mas estava presente todos os requisitos da relação empregatícia. Pode ter reconhecimento de vínculo, galera. Se a gente tem uma situação que está elencada como característica de trabalho, mas está presente todos os requisitos da relação empregatícia, pode haver reconhecimento de relação empregatícia. No caso do estágio, no caso da pejotização, como está aí, no caso de um empregado terceirizado, no caso de um empregado, no caso terceirizado já é, no empregatício, perdão, mas no caso, por exemplo, de um informal, no caso de um empregado que o mais característico é o informal, né? Ou seja, tem os reconhecimentos de vínculo, sempre que tiverem presentes os requisitos. Tá ouvindo? Algo vocês estão ouvindo, galera? Kaique disse que o som caiu pra você. Normal. Normal. Consegue ouvir aí, Kaique? Tenta sair e entrar de novo. Ou seja, galera, você está em uma situação em que existe o reconhecimento de vínculo. A ação de reconhecimento de vínculo é a ação que você precisa ingressar para poder o empregador reconhecer que você realmente está em situação de uma relação empregatícia, que é o caso aí da pejotização. A pejotização, para quem não conseguiu acompanhar a unidade 3, é basicamente o seguinte: o empregador tenta contratar você como PJ, ele pede para você abrir ali um MEI, é o que mais acontece. Ele pede para você abrir um MEI e ele contrata como PJ. Por quê? Porque aí ele vai estar numa tentativa de burlar os direitos trabalhistas elencados a você. Você é MEI. Vocês já viram pessoa jurídica precisar folgar, ou pessoa jurídica precisar receber férias, pessoa jurídica precisar de 13º? Você é uma empresa. PJ é uma empresa, é um cadastro de pessoa
jurídica, ou seja, você não precisa de direitos trabalhistas. Lógico, a pejotização é o quê? É ilegal no Brasil. Você não pode ter um meio de tentar burlar essas normas. Ou seja, a gente é regido, o direito do trabalho é regido pelo princípio da primazia da realidade. Então, se na realidade está acontecendo uma relação empregatícia, você está tratando aquele PJ como uma relação empregatícia, totalmente possível a ação de reconhecimento de vínculo, porque você está burlando uma norma trabalhista. Você está fazendo com que aquele PJ, que não era para ser um vínculo empregatício convencional, seja um vínculo empregatício. Ou seja, quando ocorrer qualquer tipo de caracterização, se estando presentes os elementos, vai ser possível reconhecimento de vínculo. Questão 199, questão aí sobre princípios. Ana e Maria estavam conversando sobre o princípio do direito do trabalho. Afirmaram que existe um princípio no qual os trabalhadores não podem renunciar de seus direitos, salvo acordo ou convenção coletiva. E também que existe outro princípio de que, na dúvida entre duas regras normativas, aplica-se sempre a que for em favor do empregado. Quais são esses princípios? Alternativa A, irrenunciabilidade de direitos e da norma mais favorável. B, irrenunciabilidade de direitos em dúvida para o operário. Item C, da razoabilidade ou da norma mais favorável. Item D, da razoabilidade ou da condição mais benéfica. Questões sobre princípios. Gabriele, alternativa A. Alguém aí discorda da Gabriele que não seja essa alternativa A? Fale agora ou cale-se para sempre. Alternativa B. Também acho que é B. Acho que é B. Mas peraí, não tem a da norma mais favorável, né? Não sei, Aí eu tem. não tô na dúvida dessa. Você que me responde aí, tem ou não? Princípio da Tô norma entre mais A ou B. favorável. Indúbio pro operário. É princípio ou não? E aí, me responda. Indúbio, eu acho que é princípio, sim. Porque ele e o da norma mais favorável, mais benéfica. Você me responda aí. Princípio indúbio pro operário existe? Se não existir, então é. Vamos lá, Cícero, vamos responder. A alternativa correta é a alternativa A. Por quê? Vamos por partes. O primeiro trata inegavelmente do princípio da irrenunciabilidade de direitos. O empregado não pode renunciar de direitos trabalhistas garantidos a estes. Esse princípio ele existe tanto para vedar que o empregado mesmo abdique querendo, porque às vezes a gente sabe que existem pessoas em condições tão delicadas que às vezes as pessoas abdicam para poder ter um emprego. Então o empregador poderia se valer disso, né? Ele poderia chegar e dizer, ó, eu sei que você está precisando muito aqui de uma vaga, eu tenho uma vaga aqui, mas aí você vai ter que abdicar das férias, que eu não posso lhe dar as férias, nem 13º. Aí ele vai lá e dá um contrato a ele, ele assina, não, eu quero o emprego, abdicando de tudo para morrer de trabalhar. Ou seja, o empregado, o princípio, ele tenta assegurar que não aconteça esse tipo de abdicação de direitos. Assim como também, galera, esse princípio ele é um princípio para garantir as validades dos contratos, né? Porque às vezes também o empregador pode querer fazer um contrato lá e a pessoa simplesmente não lê. Tem gente que não tem hábito de ler contrato. Vê o contrato lá grande, aí já vai logo tacando a assinatura. Entendeu? O que eu acho o pior ainda é o estudante de direito. Como eu vejo às vezes estudante de direito, o cara dá um papel para ele assinar, ele taca a assinatura dele lá, sem saber nem o que ele está assinando. Então, basicamente, esse princípio existe para garantir que as pessoas tanto sejam enganadas, como mesmo querendo
eles não consigam abdicar dos seus direitos. Porque o direito trabalhista a gente sabe que são direitos mínimos, ou seja, é o direito de você ter ali uma vez no ano 30 dias para você conseguir viajar, conseguir descansar. É o direito da sua folga, você poder descansar, você não morrer de trabalhar, não trabalhar ali direto sem folgas. É o direito de você receber o seu salário mínimo nacional. São direitos mínimos, ou seja, não é possível que você abdique desses. Logo, o princípio da responsabilidade de direito existe para isso, para garantir que vocês não abdiquem, querendo ou não querendo, desses direitos. Já o segundo ponto é o quê? Vamos lá, vamos entender bem direitinho. Existe o princípio de que, na dúvida entre duas regras normativas, lembrando aqui, ó, dúvida entre regras normativas, são normas, aplica-se sempre a que for favorável ao empregado. Correto, é o princípio da norma mais favorável. É um dos principais princípios do direito do trabalho. O princípio da norma favorável, ele vai dar um bicudo naquela pirâmide de Hans Kelsen. Vocês estudaram lá a introdução ao estudo do direito, pirâmide de Hans Kelsen. No topo da pirâmide está quem? A Constituição Federal. E aí depois vem as normas originárias, depois... E aí vai descendo, né, em escala. Logo, essa pirâmide ela não existe no direito do trabalho. Se você tem na Constituição Federal, por exemplo, dizendo lá que tem que ter o adicional de 50% sobre a hora extra, e aí tu tem um acordo coletivo de trabalho, que comparado à Constituição é nada, né, assim, em caráter de hierarquia normativa. Você tem um acordo coletivo dizendo que vai ser 150%, o que vai ser aplicado vai ser o acordo. Sempre vai ser a norma mais favorável, independentemente do grau de hierarquia dela. Isso é o que assegura o nosso princípio da norma mais favorável. Sendo assim, esse é o que diz a alternativa da questão. E o princípio do indúbio pro operário é princípio? E aí, é princípio? Princípio do indúbio pro operário? A dúvida maior aí. É princípio ou não é? E aí, quem é que vai dar esse pontapé aí? Alguém que estudou aí a nossa unidade 3, alguém que esteja aí afiado nos princípios, vai me dizer se o princípio da norma mais favorável é um princípio do direito do trabalho ou não? Tem ninguém aí para chutar o pau da barraca e dizer assim, ó, é princípio. A só Deus pertence. Então vamos lá, pessoal. É princípio, galera. O princípio da norma mais do indúbio operário é um dos princípios que está lá dentro do nosso princípio da proteção. Vocês lembram que lá no princípio da proteção ele é subdividido em 3 princípios? Princípio da norma mais favorável, princípio da condição mais benéfica e princípio do indúbio pro operário. Mas basicamente, o princípio do indúbio pro operário, ele é o quê? Ele é a análise da norma, não é a norma em si. O que ele está falando aí é o conflito entre normas. Eu tenho 2 normas ali perfeitas, só que uma diz que é mais e outra diz que é menos. O que é que beneficia mais? Eu vou na que beneficia mais. O indúbio pro operário, ele diz da análise. Eu tenho ali uma certa incógnita. Essa aqui eu não estou sabendo dizer se é mais favorável ou se não. É se o empregador aqui ele quis dar um pulo do gato, ele quis se fazer de doido, aqui, como diz o nosso legislador. E aí eu tenho até uma reclamatória, galera, que eu coloquei até no slide. Deixa eu abrir aqui para eu ler para vocês. Um exemplo mais claro do indúbio pro operário. Aqui rapidinho. Abri aqui. Ó, reclamatória que tramitou na 3ª Vara do Trabalho de Camaçari, Bahia, sobre o número tal, narra que o empregador confeccionou um termo de rescisão de contrato com 2 datas indicativas de recebimento das parcelas decorrentes de terminação do contrato de trabalho. Diante do impasse quanto à data do término do contrato, o magistrado de 1º grau aplicou o princípio do indúbio pro operário, entendendo que, se o obreiro não foi responsável pela confecção do termo de rescisão,
não poderia ser prejudicado por um erro material a qual não deu causa. Ou seja, aqui no caso, ele tinha um RTC ali, né, que chamam, aliás, um TRCT, que é o termo de rescisão do contrato de trabalho, e aí naquele termo tinha duas datas. Uma data mais antiga e uma data mais atual. Ou seja, o empregado ele não confeccionou aquele termo, aquilo é obrigação do empregador. O empregador tem que confeccionar aquele normativo ali. E ele confeccionou errado. Ou seja, o empregado não pode ser prejudicado pelaquela norma confeccionada errada. Então, o magistrado foi lá, aplicou o princípio do indúbio pro operário, que é o quê? Beneficiando ao empregado sobre aquela norma. E aí, ele foi e aplicou a data mais antiga, porque a data mais antiga beneficiava ao empregado. Ou seja, aqui a gente tem, é bem um detalhezinho entre eles dois mesmo, é um pouco fácil de confundir. Mas basicamente é a análise da questão, a análise do caso concreto. Quando a norma mais favorável é a análise da norma. A norma por si só já diz o que é o que não é. Devo lembrar a vocês que possivelmente vocês podem encontrar o princípio do indúbio pro operário, galera, como outro nome, viu, também. Ele também é chamado de indúbio pro operário ou, até botar aqui no chat, indúbio pro misério. Às vezes ele também é chamado assim. Indúbio pro operário ou indúbio pro misério. Vocês podem encontrar das duas formas e as duas formas vão estar corretas. É só nomenclatura. Questão 200. Mauro trabalha há 5 anos na empresa PYLTDA. Sebastião trabalha há apenas 2 meses. Quando do pagamento do salário, Sebastião reclamou que seu salário era apenas 70% do que recebe o senhor Mauro. Diante do quadro hipotético, essa questão aqui, galera, já seria uma questão, acho que do nível difícil. Diante do quadro hipotético, responda a seguinte questão. Mauro terá que repassar 15% do seu salário para Sebastião, pois ambos fazem a mesma tarefa e não podem receber salários diferenciados. Item B. Os dispositivos referentes à equiparação salarial não prevalecerão quando o empregador tiver pessoal organizada em quadro de carreira ou adotar por meio de norma interna da empresa ou de negociação coletiva, quanto plano de cargos e salários, dispensada qualquer forma de homologação ou registro de órgão público. Item C. O empregador pode, ao seu bel prazer, pagar o valor que desejar aos seus empregados, independentemente da legislação trabalhista. Item D. Sebastião poderá mover ação de reparação de danos contra o empregador, pois o caso em questão se caracteriza discriminação. Alguém aí? B. Alternativa? B de bola. B de bola. Por eliminação, iria de B de bola. Vocês acharam uma questão mais delicada essa? Essa é uma questão que trata sobre equiparação salarial. Normalmente, é uma questão que gera um pouco de dúvida, pois são detalhes a equiparação salarial, pessoal. Ela tem 2 requisitos. O primeiro é o quê? Você não pode exigir equiparação salarial quando o pessoal... eu vou pedir para vocês prestarem atenção agora. Esse não é um tema que possa ser tão assim relevante para a colegiada. Possa ter alguma questão, mas isso com certeza é possível que caia, principalmente em OAB, questão de concurso, porque é uma casca de banana. Como funciona a questão de equiparação salarial? Equiparação salarial, ele tem 2 maneiras. A primeira dela é quando ele é dividido em plano de carreira. Se ele for dividido em plano de carreira, vocês não podem exigir equiparação salarial. Por quê? Porque cada cargo dentro do plano de carreira, ele tem obrigações diferentes. Ou seja, se você tem ali, por exemplo, o mais comum, que é júnior, pleno e sênior. Você tem um recepcionista júnior, ele tem funções diferentes do recepcionista pleno e diferentes do recepcionista sênior. Se você é um recepcionista júnior e você está fazendo a função do recepcionista pleno, você não vai poder exigir equiparação salarial, porque o problema está na sua função. Você vai ter que ingressar com a ação de desvio de função, porque a sua função está sendo desviada. Esse é o ponto, não é equiparação salarial, são situações diferentes, que é o que fala a alternativa B, que é a alternativa correta.
Se você está diante de uma equiparação salarial, não prevalecerá em caso de plano de carreira. Plano de carreira, ele não se encaixa em equiparação salarial. O que pode é você ingressar com ação de desvio de função. Aí você está dentro da possibilidade. E existe a segunda possibilidade, que é o que está no nosso artigo 461, parágrafo 2º. 461 caput. E parágrafo 1º, que é a questão da nossa divisão. Vou ler aqui o parágrafo 461 para vocês entenderem. Parágrafo 1º, aliás. Trabalho de igual valor para os fins deste capítulo será o que feito com igual produtividade, ou seja, Mauro e Sebastião devem trabalhar com igual produtividade e com a mesma perfeição técnica, os dois têm que ter a mesma perfeição técnica, e aí entra o detalhe. Entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador, Mauro e Sebastião trabalham para o mesmo empregador. Eles não podem ter diferença de 4 anos. Se, por exemplo, que é o caso aqui que está na cara. Mauro trabalha há 5 anos, como eu falei, e Sebastião trabalha há 2 meses. Ou seja, nem se ele quisesse muito, ele não poderia exigir equiparação salarial, porque ele trabalha há mais de 4 anos, como fala o parágrafo 2º. Olha esse parágrafo 1º. E o tempo na função não pode ser superior a 2 anos. Ou seja, vamos aqui bem destrinchadinho. Mauro trabalha há 5 anos e Sebastião trabalha há 2 meses. Ele não pode exigir equiparação salarial porque o Mauro já fugiu do parâmetro, porque ele trabalha mais de 4 anos para o mesmo empregador. Ou seja, ele não pode servir de parâmetro, porque ele já ultrapassou o período mínimo que diz a lei. E mesmo que ele tivesse aqui, ele ainda quebra o segundo requisito, que é mais de 2 anos na mesma função. Ele está a 5, quem dirá 2. Entendeu? Então, sendo esse plano de carreira, exigiu ali plano de carreira, já acabou a equiparação salarial, porque você precisa estar dentro do plano de carreira. E o segundo ponto é o tempo de serviço. Se você trabalha há mais de 4 anos para o mesmo empregador e há mais de 2 anos na mesma função de diferença de quem está exigindo, não pode haver equiparação salarial, galera. Não pode haver. Ok? Alguém ficou com alguma dúvida sobre isso? Beleza. Só um momento, pessoal. Beleza, Gabriel? Valeu. Aí tu depois manda mensagem lá pra eu te mandar o link da presença. Questão 201. Nossa antepenúltima questão aí. Essa é bem tranquila. A falta grave cometida pelo empregador pode ensejar em sua dispensa por justa causa. Nesse caso, dentre das hipóteses indicadas abaixo, serão devidos a este empregado apenas os créditos relativos a 13º proporcional, saldo de salário se houver, aviso prévio se houver e férias proporcionais. Letra B. Letra B. Alguém aí? Dúvida, Vitor. Também caberia férias que ele tivesse dentro, não? Aí no caso é férias vencidas, né? Isso. Alguém aí discorda da Rayane, acha que não é a alternativa B. Aí está abordando a nossa unidade 8, a nossa última unidade, né, que fala sobre as rescisões do nosso contrato de trabalho. Inclusive, pessoal, até aproveitar o momento para aproveitar que eu estou lembrando aqui. Eu já realizei a gravação da unidade 7, eu vou publicar para vocês a unidade 7. Aí falta somente a unidade 8, só ela para poder gravar e publicar para vocês. Até amanhã eu estou publicando ela aí para vocês. Hoje eu já vou mandar a unidade 7. Já mandei a 6 lá para quem não viu no nosso material.
e até amanhã eu estou mandando a unidade 8. Aqui, vamos lá. Vou mandar assim, viu, Josh? Vou mandar lá. Não, o PDF já tá no grupo. Esse PDF eu já mandei acho que no começo do mês passado. Assim que passou o quiz. Aqui nós estamos falando, galera, de uma rescisão por justa causa. Quando nós temos uma rescisão por justa causa, nós temos alguns detalhes aí sobre as verbas rescisórias, que é o chamado as verbas que o empregado tem direito, né? No caso, ele vai receber aí apenas dois créditos de verbas rescisórias. As verbas rescisórias devidas quando a dispensa é por justa causa são saldo de salário se houver e férias vencidas. As férias são somente as vencidas. As proporcionais, elas englobam, se você fala sobre férias proporcionais, você está englobando também as férias sobre o período concessivo. E não são. As férias que são devidas é somente as vencidas. Ou seja, alternativa B é a alternativa correta. Questão 202. Sobre as fontes do direito do trabalho, é correto classificar as convenções coletivas de trabalho, as sentenças normativas e a Constituição, respectivamente, como sendo fontes A. Heterônoma, autônoma e heterônoma. Autônoma, heterônoma e heterônoma. Autônoma, heterônoma e autônoma. E D. Autônoma, heterônoma e autônoma. Essa C aqui, galera, ela tá totalmente fora de cogitação. Não tinha nem como. Quem errasse nessa C aqui dá vontade de dar um cascudo. Ó, a C, a A também dá um cascudo para quem errar, porque fonte material não é subdividida. Ou seja, se tu já tem aqui, ó, fonte material heterônoma, já tá errado, porque fonte material ela não é dividida, ela só é material. Então não tem como existir uma fonte material autônoma ou uma fonte material heterônoma. Não existe isso. Ou ela é fonte material ou ela não é fonte. A que é dividida é uma fonte formal, não é a material. Ou seja, por anulação aqui já não é A e já não é C. Resta aí 50-50. Ou é B ou é D. Aliás, a D também aí, por eliminação, vocês respondiam a questão. Não precisava nem fazer, nem estudar, sabendo que existe dois tipos de fonte material e fonte formal, e a fonte formal é que é dividida em autônoma e heterônoma, você já ia por eliminação. Porque, ó, tu tem aqui, ó, alternativa A, fonte material heterônoma, não existe. Alternativa C, fonte material heterônoma, não existe. E a alternativa D, fonte material autônoma, também não existe. Ou seja, o que resta é a alternativa B. Na cara aí, não tinha como errar essa questão se você soubesse só os tipos de fonte. Não precisava nem saber o que era. Você não precisa nem saber o que é uma fonte autônoma, o que é uma fonte heterônoma, o que é uma fonte material. Você só precisava saber que não existe fonte material subdividida. Só existe fonte material e fonte formal que é subdividida em autônoma e heterônoma. A alternativa correta é a alternativa B, só explicando. As fontes autônomas é quando há imediata participação das partes. As partes participam da criação daquela fonte. E a fonte formal heterônoma é a manifestação do direito no nosso sistema jurídico. É o que é determinado. Ou seja, o que é mais comum é a sentença. Por quê? Porque é o juiz, o magistrado, que é quem representa ali o Estado, que determina o que será cumprido. Ou seja, você não participa de forma nenhuma da decisão daquele magistrado. E logo, a fonte é heterônoma. A fonte autônoma, que exemplo, é as convenções, porque é representado pelo sindicato. E a Constituição também é uma possibilidade de fonte a heterônoma. Não existe a participação ali de quem é interessado.
Questão 203. Após a regulamentação do inciso 21 da Constituição Federal, o aviso prévio passou a ter uma parte fixa e outra proporcional ao tempo de serviço, o qual se constitui em um direito recíproco. Com base no anunciado acima, a opção correta sobre aviso prévio é: alternativa A, o prazo mínimo será de 60 dias e no máximo de 90. Alternativa B, o tempo de serviço só é computado quando for trabalhado. Alternativa C, tem redução de 2 horas diárias para o empregado rural. E a alternativa D, será dividido pela metade na rescisão por culpa recíproca. Qual a alternativa correta aqui? Essa é um misto de unidades. Essa você vai ter que entender o que é um aviso prévio. O que é um aviso prévio, Rayane, alternativa A. O que é um aviso, você vai entender aqui o que é o aviso prévio, que a gente já vê na nossa unidade 2, e você vai ter que entender também a unidade 8, que é a rescisão do contrato de trabalho. Por quê? Porque aqui fala também sobre rescisão de contrato de trabalho. E aí você vai precisar saber, lembrar, se quando ocorre a rescisão do contrato de trabalho por culpa recíproca, existe o pagamento de 50% do aviso prévio. E é isso que vai matar a questão, porque a alternativa correta é essa aqui, galera. É a alternativa D. A alternativa D é a correta. Por quê? Quando você ocorre a rescisão de contrato por culpa recíproca, o que é uma culpa recíproca? É quando os dois cometeram falta. O empregado, ele cometeu uma conduta que enseja injusta causa e o empregador também cometeu uma conduta que enseja injusta causa do empregador. Ou seja, ambos infringiram aí os seus artigos 482 e 483, mais precisamente. Ou seja, os dois estão em culpa. E aí ocorre a rescisão chamada rescisão por culpa recíproca. Se você tem culpa, tu analisa. O que é justo? Dividir. Ou seja, o empregador teria que pagar 100% de aviso prévio. Ele não paga, ele paga só 50%. Por quê? Porque também houve culpa do empregado. Então é justo que o empregado também sofra a penalidade. Ou seja, o aviso prévio vai ser dividido em 50% no caso de culpa recíproca, que é o que fala a alternativa D. Vamos entender por que as outras estão erradas. Alternativa C, tem redução de 2 horas diárias. Correto. Ou reduz 2 horas diárias, ou no final os 7 dias na semana. Porém, o empregado rural não é somente o admitido, o empregado urbano também. Ou seja, essa está errada. O tempo de serviço é computado só quando... Aliás, o tempo de serviço só é computado quando for trabalhado. Está errado. O indenizado também recebe sem problema nenhum. Item A. O prazo mínimo será de 60 dias e no máximo de 90 dias. Também está errado porque vocês entenderam lá que o aviso prévio é o quê? Para quem trabalha até 12 meses é de no mínimo 1 ano. Beleza? Vamos supor que a pessoa trabalhou 2 anos. 2, ela automaticamente já tem direito aos 30, né? Lembre lá, sempre que contar, não ignore não existe subtração no cálculo do aviso prévio, que é o que o pessoal mais erra. Não existe subtração. Você pega o total de tempo que o cara tem de empresa, multiplica por 3 e soma com 30. Só isso, galera. Esse é o cálculo. Se o cara tem 2 anos de serviço, você multiplica 2 por 3, que dá 6 mais 30. 36 dias de aviso prévio. Aqui já quebra a questão. Como é que o prazo mínimo é de 60? Se o cara só vai ter 36 dias de aviso prévio por trabalhar só 2 anos. Não existe um mínimo, que o mínimo é 30. Aliás, perdão, o mínimo é 30. Que é no caso de quem trabalha ali menos que 12 meses. Ou seja, a questão aqui estaria correta se fosse o quê? Se no lugar dos 60 tivesse 30. Aí se tivesse 30 no lugar de 60, sim. 30 no mínimo, máximo 90. Ou seja, a alternativa A está errada por isso. Porque ela quebra o prazo mínimo legal. Alguma dúvida, galera, sobre aviso prévio? Você já era para craque em aviso prévio. Vamos para a nossa última questão aqui. E aí depois eu abro um espaço aí para vocês mostrarem questões que vocês tenham dúvidas. Questão 204. Karen foi contratada pela empresa ABC em abril de 2024. Logo depois, comprou uma viagem de 1 semana para Pipa, em julho de 2024, afirmando que nesse período já terá direito a férias. A afirmação de Karen está A, errada, com certeza, né? Apenas
após o período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, é que o empregado terá direito às férias. Item B, errada. Apenas após o período de 6 meses de vigência do contrato de trabalho é que o empregado terá direito às férias. Item C, correta. Uma vez que o empregado sempre terá direito a férias em julho, independentemente do período de contratação. Ah, maravilha, isso aqui quem dera. Item D, correta. Após o período de 2 meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias. Aqui é o sonho de todo mundo, né? Alguém aqui? A. Alternativa A. Alguém discorda da Rayane? Vamos entender aqui férias. Aqui a questão fala sobre férias. Ó. Aqui está bem clara a questão. Ó. Ela foi contratada em abril. Abril, maio. 2 meses ela trabalhou. E aí em julho ela já queria férias. Aliás, abril, maio, junho. 3 meses. Aí ela já queria férias. Tá perfeito aqui, né? Alternativa correta é a alternativa A, galera. Por quê? Quando a gente fala sobre férias, nós temos 2 tipos de período. O período concessivo, que é quando a pessoa recebe as férias, e o período aquisitivo. O período aquisitivo é o período em que a pessoa está apta para receber as férias. Ou seja, quando você entra numa empresa, você não recebe férias durante os 12 primeiros meses. Os 12 primeiros meses, você não recebe férias, porque ali você está diante do período aquisitivo. É o período em que você vai estar apto para receber as férias. Aí você passou aqueles 12 meses, aí pronto, aí você está apto para receber férias. Você passou do período aquisitivo. Aí agora você entra no período concessivo. O período concessivo é o período que o empregador tem para lhe dar as suas férias, que é também de mais 12 meses. Ou seja, você entrou na empresa em julho de 2024, tecnicamente o empregador, aliás, em abril, que é o caso dela aqui, 2024, tecnicamente o empregador tem até abril de 2026 para dar as férias dela. Sendo que até abril de 2025 ela não pode tirar férias, porque ela está ainda em período aquisitivo. Todo mundo entendeu isso, pessoal? Aquisitivo, ela vai estar ganhando ali a qualidade de quem pode tirar férias, que é 12 meses. E aí os 12 meses posterior ao período concessivo, é o que ela pode tirar as férias. Quem está aí normalmente já trabalha, já conhece aí como funciona o período aquisitivo e o período concessivo. Então a alternativa correta é a alternativa A. Pessoal, aqui a gente encerra o nosso conteúdo programado de hoje, das questões. Eu vou agora perguntar a vocês se vocês têm alguma questão que vocês queiram que eu explique. Uma questão que você, por exemplo, teve alguma dificuldade quando estava resolvendo aí, e aí você não entendeu ela, ou então vocês têm dúvidas sobre algum conteúdo em específico que vocês não entenderam bem. Esse é o momento de tirar dúvidas. Se tiverem, coloquem aí no chat, ou liguem o áudio, vocês que sabem. Eu vou já adicionar a presença aqui para quem não tem dúvida e já quiser sair, ficar à vontade. Vitor, eu vou saindo, que eu preciso resolver umas coisas. Tranquilo, Tchau. eu vou estar colocando aí o link da presença no chat. Aí quem Tá. tiver dúvida sobre alguma questão, pode ficar à vontade aí para responder. O pessoal da gravação, obrigado aí pelo semestre. A vocês também, pessoal, obrigado aí pelo semestre. E desejar a vocês boa sorte na AV3. Apesar de eu acreditar que vocês não vão precisar aí, né? Vocês vão todo mundo conseguir a aprovação. Então, qualquer dúvida, pessoal, mandem mensagem aí. Vou tentar responder de maneira mais breve possível. Até mais e excelente final de semana.